responsabilidade é muito grande, porque o funk ele trabalha com um sonho. O funk ele é uma fuga de uma mudança. E aí, toda vez que você trabalha com sonho, você tem uma responsabilidade muito grande com isso. Então, o funk, ele é o que ele é por causa que ele trabalha com sonho. Quando eu estava prestes a se formar, eu tinha a opção de entrar no mercado tradicional ou abrir uma assessoria. E em Cidade Tiradentes é um dos primeiros lugares que o funk São Paulo se instalou. E a história do funk é Rio de Janeiro, Baixada Santista, Cidade Tiradentes. E aí eu percebi o poder econômico que aquilo tinha, e aquilo estava perto de mim, e eu queria entrar de qualquer maneira. E aí eu vi uma oportunidade dentro da assessoria de imprensa, que era bem novo, né? Aliás, qualquer movimentação no funk há 7 anos atrás era nova. Então não era algo... Ou se hoje a gente tem grandes marcas representando esse mercado, há 7, 8 anos atrás elas estavam se construindo, né? E o funk é super rápido, é uma velocidade jovial, eu costumo dizer. Ele vai ser sempre rápido, sempre. Então até o crescimento é rápido, algumas quedas também, mas o funk ele tem essa dinâmica, né, extremamente única, né, e muito brasileira. Musicalmente, sim. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem uma velocidade muito rápida, a gente tem uma movimentação de corpo muito maior, porque é uma cidade do litoral, então, litorânea. Então, o que acontece? Toda a movimentação e todo o diálogo é voltado para aquele perfil de jovem. Então, por exemplo, uma das coisas que quando eu fui muito para o Rio pesquisar essa diferença, né? Eu via muito MC mulher, mais do que em São Paulo. E aí eu percebi que... Aí foi quando eu conheci Carol, né? Antes da Carol estourar e tudo mais. Mas o que a Carol fazia era simplesmente, você tá me zoando, eu vou zoar você. Não era um processo extremamente pensado como feminista. Era um processo de defesa dentro daquele mercado. E era muito interessante, porque o mais legal era você conseguir fazer um homem cantar uma música zoando ele mesmo. Isso daí ela era fantástico. Quem teve a oportunidade de ver, é muito, muito legal. E aí foi indo, então assim, tem uma velocidade, um malandreado diferente quando você vai para outras regiões. Aí de lá a gente vai para a Baixada, né? Aí na Baixada a gente tem um acesso muito parecido ao que aconteceu com o rap. De cantar, aí ele começou a cantar a realidade local, e aí o que acontece com o pessoal? O pessoal começou a fazer analogia diretamente ao crime, né? Então a gente teve a primeira movimentação em São Paulo ligando o funk ao crime. Isso foi na Baixada, né? Que, enfim, não é diferente do rap, né? Então passou por todo esse processo, mas também com aquela velocidade do litoral e tudo mais. Quando chegou em São Paulo, e chegou nas periferias de São Paulo, por que eu cito Cidade Tiradentes? Porque a Cidade Tiradentes teve os primeiros MCs estourados de São Paulo. Então a gente teve até um batismo, né? Até grandes marcas faziam clipes lá do que era visto como ostentação. Porque bateu em São Paulo, tudo que bate em São Paulo vira questão de comércio, inclusive o funk. E aí veio a ideia do ostentar. Né, era a ideia da ostentação, do que ficou se questionando o que era ou não ostentação e tudo mais, mas foi no mercado de São Paulo que se construiu isso. E aí eu estava vivendo aquele momento e, enfim, aí a gente percebeu como era importante essa movimentação cultural do funk para a meninada, né? Qual que era o diálogo. Então, isso daí já foi falado várias vezes, mas assim, uma analogia bem rápida, né? Dizendo, se a gente for comparar o funk como uma estrutura familiar, então a gente tem o pai, que é o samba, o rap, que é o filho malcriado, mas é aquele que tá lá, sempre protestando, né? Mas não é o que virou o mais dinheiro. E a gente tem o caçula folgado, que sabe fazer dinheiro tanto quanto o pai. Então e é isso, assim, se a gente colocar numa linha do tempo, assim. Aí tem os primos, os caras do reggae e tal e tudo mais. Mas, enfim. Mas esse é um formato
de economia circular criado em periferia e criado pelos mesmos tipos de pessoas, pelas mesmas características de pessoas. Fiz parte num período. A Renata Prado, que faz parte, ela é presidente e tudo mais, e eu lembro o que juntou tudo, né? A vontade de destaque de mulheres, né? Então, assim, essa movimentação Rio de Janeiro, que eu contei, foi bem nesse período, para a gente tentar trazer Rio de Janeiro e São Paulo, mas você vê que o perfil são diferentes, né? Então, assim, quando a gente fala de mulheres no funk, por exemplo, eu lembro que eu estava assessorando um MC, que na verdade tem influência do rock, não é MC Cauã. Ele tem palhaços, assustadores e tal. Quando a gente assessorava ele, a gente colocou, se eu não me engano, foi Slipknot para abrir o show dele. E a gente falou, mano, será que essas meninas vão gostar? E gostaram. E abriram assim, o show, porque ele tem uma influência da coisa do terror. Eu estava assessorando esse MC de rua, estourado, e eu estava assessorando a Baticu ao mesmo tempo. Então eu tinha esse frescor da rua com a Baticu extremamente politizada, num espaço de discussão extremamente importante. E aí eu tinha essas duas frentes, né? Então, por exemplo, a Baticu me levou para lugares também extremamente importantes, por isso a influência da questão das mulheres. Então a gente conseguiu colocar a primeira capa da Vogue, a gente fez umas movimentações e eu tudo fazendo através da assessoria de imprensa. E esse diálogo político sempre teve, em quase todos os lugares que eu trabalhei, principalmente no funk, né? E aí você barra muito na questão social e da preocupação de uma responsabilidade no setor. Então você fica responsável com isso. E aí a gente tem responsável através de corpos, que assessora até hoje, que é a Juju, né? E minha amiga pessoal do bonde da Juju. Então são coisas que a gente vai entendendo como que vai construir no mercado, que a gente só percebe depois de 1, 2 anos depois, assim. É bem legal. É uma responsabilidade muito grande, porque o funk ele trabalha com um sonho. O funk ele é uma fuga de uma mudança e aí toda vez que você trabalha com sonho, você tem uma responsabilidade muito grande com isso. Então o funk ele é o que ele é por causa que ele trabalha com sonho. E aí você vê que não é todo mundo, igual jogador de futebol, não é todo mundo que vai estourar, não é todo mundo que é Neymar. Mas aí tem uma base que acredita que pode ser. Então como que você consegue mostrar que você pode ser outras coisas dentro do funk? Então você começa a criar produtores, você começa a criar videomakers, você começa a criar profissionais do funk, né? Que o funk leva a que ele tenha interesse, não é ao contrário. Quando chegam os projetos sociais na periferia, eles chegam falando assim, por exemplo, vamos falar sobre arte cênica. Aí chegam a falar sobre teatro. Você não vai atingir o pessoal se você não vincular a realidade dele. Se você não vincular ao que seja o TikTok da vida. E aí, a partir disso, ele vai entender e vai abrindo outros caminhos, né? Então, a gente trabalha com a realidade que o jovem traz pra gente, né? E o jovem acredita que a mudança de vida dele está dentro do mercado do funk. Então, se você acredita nisso, você não tem como não fazer políticas públicas em cima disso. Por exemplo, para ser médico, você precisa estudar. Se você acordar hoje, qualquer um aqui acordar e falar assim, eu vou ser MC, e acordar amanhã, eu sou MC, e colocar, você é MC. É fácil entrar no mercado do funk. E são poucos os lugares que dão oportunidades assim, né? Para quem não tem oportunidade nenhuma. Então, o cérebro dessa meninada é um cérebro que me aguça muito a tanto defender políticas públicas, a tanto defender economicamente também. Que é um pessoal que pensa em dinheiro, né? E toda vez que na periferia alguém pensa em dinheiro, é hostilizado. Porque, na verdade, é para você pensar em trabalhar, não em ter dinheiro. Então, aí eles são extremamente utilizados em qualquer lugar que eles vão. Porque, assim, quando eu falava, você trabalha com o quê? Trabalha com funk. Aí a galera faz uma careta, mas fala, ela deve ter dinheiro. É uma forma de você entrar, inclusive, no mercado. Então, é extremamente importante essa movimentação que o funk traz.
vai morrer esse preconceito nunca. É que assim, o samba agora, ele é poético, respeitado, passou por vários processos dentro do samba que o funk vai passar. Então a gente passou pelo processo de ser utilizado, depois a gente passou pelo processo que o samba é voltado à cultura brasileira, então a gente passa pelo processo de ter compositores que geralmente também não são só do morro, né? Então eles são compositores principalmente nessa ideia do Rio de Janeiro, asfalto e tudo mais. Aí se a gente volta para São Paulo, a gente tem o Bexiga, que é extremamente influenciado tanto com o samba, com o conceito negro, quanto o conceito italiano, que a gente tem, o Trem das Onze e tudo mais. Então a gente vai passar por esse processo dentro do funk. A gente já está passando. Então quando a gente fala em São Paulo, na cultura funk, a gente fala na cultura da ostentação, na cultura do dinheiro. E é impossível não fazer dinheiro em São Paulo, sendo que a gente é um estado que pensa voltado para a questão econômica. Algo voltado para mudança, né? O funk, ele é algum tipo de mudança. O funk, ele consegue ser mudança, protesto, leveza. O funk, ele consegue ser putaria, ser consciente ao mesmo tempo. Então, o funk, ele consegue mostrar algumas essências humanas que não são discutidas. Então, assim, a gente consegue, quando o funk, ele expõe muito bem a sociedade. E ele expõe na sua essência. Então, quando você escuta algo que não te agrada, ele expôs alguma coisa que, ou sendo moral ou imoral, ele expôs alguma coisa que existe na sociedade, que o funk ele não inventa. Ele é extremamente midiático, ele é novo, ele é jovem, então ele é linha direta. Então, o funk, ele é isso, assim, na minha concepção. E também é uma forma de sonho, né? O funk, ele é contraditório por sua natureza. É um ritmo contraditório por natureza, né? Então, a gente tem isso dentro do funk, assim, muito, muito enraizado, né? Então, eu acredito que hoje, ele vai ser sempre assim. Vai vir ritmos novos, vai vir pessoas novas, mas ele vai continuar com essa essência.